Imagine acordar um dia e perceber que ninguém consegue entender o que está acontecendo dentro da sua mente. Não porque você não consegue explicar, mas porque nem você entende. É exatamente assim que começa A Garota Interrompida. Um filme lançado em 1999, dirigido por James Mangold, baseado nas memórias reais de Susanna Kaizen. Mas esse não é apenas um filme sobre internação psiquiátrica. É um mergulho brutal na identidade, no caos emocional e em uma pergunta extremamente desconfortável. Quem define o que é normal? Porque, às vezes, a diferença entre uma crise existencial e um diagnóstico psiquiátrico pode ser apenas quem está segurando a caneta. E é isso que torna esse filme tão perturbador até hoje. A história de uma mente em colapso. Conhecemos Susanna, interpretada por Winona Ryder. Ela tem 18 anos, está perdida, sem direção, emocionalmente desconectada e claramente deslocada do mundo ao redor. Enquanto todos parecem saber o que querem da vida, faculdade, carreira, casamento, Susanna parece existir em suspensão. Como se estivesse observando a própria vida através de um vidro. Após uma overdose de aspirina misturada com álcool, ela é enviada para o hospital psiquiátrico Claymore. E aqui já existe uma curiosidade interessante. No livro original, Susanna insiste que não queria morrer. Ela diz que tomou as pílulas quase como um ato automático, vazio, impulsivo. O que já introduz um dos temas centrais da obra. Autodestruição nem sempre parece dramática. Às vezes ela parece banal, silenciosa, quase casual. E talvez seja isso que mais assuste. O diagnóstico que define uma vida. No hospital, Susanna recebe diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Hoje esse diagnóstico é muito mais conhecido. Mas nos anos 60, período em que a história se passa, ele era quase um rótulo nebuloso para mulheres consideradas difíceis, impulsivas, instáveis, sexualmente livres, emocionalmente intensas. Isso levanta uma questão muito forte. Será que Susanna estava realmente doente? Ou apenas não conseguia se encaixar nas expectativas sociais impostas a mulheres da época? Essa ambiguidade faz o filme funcionar tão bem, porque ele nunca entrega respostas prontas. Ele te força a observar, julgar, e depois questionar seu próprio julgamento. Cada personagem representa uma ferida. Uma das maiores forças do filme está no elenco. Cada paciente funciona quase como uma manifestação física de diferentes dores psicológicas. O hospital de Claymore não é apenas um cenário. Ele funciona quase como uma representação física da mente de Susanna. Cada paciente ali parece encarnar uma possibilidade diferente de colapso emocional. Como se Susanna estivesse cercada por versões extremas de dores humanas que ela própria teme viver. E é isso que torna essas personagens tão memoráveis. Não são apenas coadjuvantes. São reflexos, fragmentos de traumas, mecanismos de defesa e formas diferentes de sobreviver à própria mente. Lisa Hove é o caos em forma de carisma. Se existe uma personagem impossível de ignorar nesse filme, é Lisa. Interpretada de forma magistral por Angelina Jolie, Lisa domina qualquer ambiente em que entra. Ela é engraçada, afiada, sedutora, imprevisível e perigosamente inteligente. Você nunca sabe se ela vai te abraçar ou destruir emocionalmente em segundos. E essa imprevisibilidade é justamente sua arma. Lisa parece livre. Enquanto todas as outras personagens estão tentando melhorar, obedecer regras ou encontrar estabilidade, Lisa rejeita completamente qualquer ideia de recuperação. Ela transforma autodestruição em identidade. Quase como se melhorar fosse uma traição à própria essência. Esse é o aspecto mais fascinante dela. Lisa não quer ser salva. Porque aceitar ajuda significaria reconhecer vulnerabilidade. E Lisa construiu toda sua personalidade como uma fortaleza contra qualquer forma de fragilidade. Ela prefere ser cruel antes que sejam cruéis com ela. Prefere abandonar antes de ser abandonada. Prefere atacar antes de ser vista de verdade. No fundo, Lisa é uma personagem construída inteiramente em torno de defesa emocional. Sua agressividade não nasce de força. Nasce de medo. Medo de intimidade. Medo de rejeição. Medo de sentir. Por isso ela é tão magnética. Lisa representa uma fantasia extremamente sedutora, a ideia de viver sem culpa, sem regras e sem apego. Mas o filme desmonta essa fantasia aos poucos. Porque, apesar de parecer livre, Lisa está presa em um looping psicológico. Ela foge do hospital diversas vezes. Mas sempre retorna. Esse detalhe é brilhante.
Fisicamente, ela sai. Psicologicamente, nunca vai a lugar nenhum. Lisa parece movimento. Mas é estagnação. E talvez essa seja a tragédia mais cruel da personagem. Ela não consegue evoluir porque transformou a própria dor em identidade fixa. Sem ela, não sabe quem é. Já a personagem Daisy Randone, tem no controle uma forma de sobrevivência se Lisa externaliza caos, Daisy internaliza. Interpretada por Brittany Murphy, Daisy é uma das personagens mais dolorosas do filme. Tudo nela comunica rigidez. Movimentos contidos. Expressões tensas. Hábitos repetitivos. Rituais obsessivos. Seu quarto parece uma extensão de sua mente, organizado, controlado e sufocante. Ela come apenas frango assado. Guarda os ossos. Toma laxantes compulsivamente. Tem padrões extremamente rígidos. À primeira vista, seus hábitos podem parecer apenas excentricidades. Mas psicologicamente eles são muito mais profundos. Daisy vive em uma tentativa desesperada de controlar algo. Qualquer coisa. Porque quando alguém vive trauma profundo, especialmente relacionado a abuso, o corpo muitas vezes se torna o único território aparentemente controlável. Controlar comida. Controlar rotina. Controlar espaço. Controlar o próprio corpo. Tudo isso se torna uma linguagem silenciosa de sobrevivência. Daisy não está tentando parecer organizada. Ela está tentando não desmoronar. E isso torna sua personagem devastadora. A aparente estabilidade dela é frágil. Artificial. Como o vidro prestes a quebrar. A cena no apartamento é brutal justamente por isso. Lisa invade o único espaço onde Daisy mantinha sua ilusão de ordem. E faz o que Lisa faz melhor. Identifica fraquezas e as transforma em armas. Ela expõe os abusos, humilha Daisy e destrói emocionalmente sua estrutura psíquica em minutos. A morte de Daisy logo depois é uma das cenas mais impactantes do filme porque evidencia algo muito real. Nem sempre quem parece mais funcional está melhor. Às vezes, pessoas altamente controladas estão apenas a um passo do colapso. Polly Clark, a doçura depois da destruição. Polly é uma personagem silenciosamente devastadora. Interpretada por Elizabeth Moss, Polly carrega queimaduras graves após incendiar a si mesma quando criança. Sua aparência já conta uma história antes mesmo de qualquer diálogo. Mas o mais interessante é o contraste. Apesar de carregar marcas físicas extremas, Polly é doce, gentil, afetuosa, quase infantil em alguns momentos. Ela funciona como um lembrete constante de que trauma não tem uma única expressão. Nem toda dor se manifesta como agressividade ou caos. Algumas pessoas permanecem incrivelmente delicadas apesar da devastação. Ou talvez justamente por causa dela. Polly adiciona humanidade ao filme. Ela mostra que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Georgina usa a fuga pela fantasia. Georgina vive em outra lógica. Interpretada por Clea Duvall, ela mente compulsivamente e parece viver entre realidade e imaginação. Mas suas mentiras não parecem estratégicas. Parecem mecanismos de fuga. Georgina cria versões alternativas de si mesma e de sua vida como forma de escapar de uma realidade interna insuportável. Ela não mente necessariamente para enganar. Ela mente para sobreviver. Isso a torna uma personagem triste. Porque sua identidade parece dissolvida. Nada nela parece totalmente sólido. Como se ela estivesse constantemente reescrevendo a própria existência. Janete faz tentativa impossível de perfeição, interpretada por Angela Bettis, é extremamente rígida, racional e perfeccionista. Sua personalidade funciona quase como uma armadura. Ela busca ordem, lógica e previsibilidade. Mas isso não transmite estabilidade. Transmite ansiedade. Janete representa pessoas que tentam controlar a própria mente através da disciplina extrema. Como se perfeição pudesse impedir caos interno. O mais genial sobre esses personagens é que o filme jamais trata essas mulheres como caricaturas de loucura. Esse é o maior acerto de Garota Interrompida. Nenhuma delas é reduzida a diagnóstico. São pessoas antes de serem pacientes. Engraçadas. Cruéis. Carinhosas. Manipuladoras. Quebradas. Brilhantes. Humanas. E talvez seja isso que torna o filme tão desconfortável. Porque ele destrói a falsa sensação de distância. Você não olha para essas personagens e pensa, isso é tão diferente de mim. Você olha e pensa, em outras circunstâncias, isso poderia ser eu. E essa percepção é profundamente perturbadora.
O hospital é como metáfora. O mais curioso em Garota Interrompida é que o hospital não parece necessariamente pior que o mundo externo. Lá dentro, existe caos. Mas também existe honestidade. No lado de fora, hipocrisia social, papéis rígidos, pressões sufocantes. O hospital se torna quase um limbo entre adolescência e vida adulta. Susana está literalmente interrompida. Nem criança, nem adulta, nem saudável, nem completamente doente. Só suspensa. O próprio título carrega genialidade. Girl, Interrupted. Não uma mulher, uma garota, interrompida no processo de se tornar alguém. A virada de Susana. Ao longo do filme, Susana passa por uma transformação silenciosa. Ela percebe que romantizar o caos é perigoso, especialmente através da influência de Lisa. Porque Lisa representa algo sedutor. A recusa total ao amadurecimento. Não crescer. Não se responsabilizar. Não enfrentar a dor. Mas Susana entende algo essencial. Sofrimento não é identidade. Dor não precisa virar personalidade. E esse talvez seja o maior amadurecimento dela. Ela não vira normal. Ela apenas escolhe participar da própria vida. Parece simples. Mas psicologicamente, é gigantesco. Há curiosidades que tornam o filme ainda mais interessante. Winona Ryder comprou os direitos do livro e lutou anos para produzir o filme. Ela se identificava profundamente com a história. Muitas cenas foram inspiradas diretamente nas memórias reais de Susana Kaisen. Angelina Jolie ficou tão intensa no papel que evitava interagir normalmente com parte do elenco durante gravações. O filme se passa no fim dos anos 60, período de ruptura cultural, liberdade sexual e contestação social, contexto perfeito para questionar padrões de normalidade. Uma Garota Interrompida não é sobre loucura. É sobre identidade. Sobre o medo de crescer. Sobre o desconforto de não pertencer. Sobre tentar descobrir quem você é quando todo mundo parece querer decidir isso por você. E talvez seja por isso que esse filme permanece tão atual. Porque, em algum momento da vida, quase todo mundo já se sentiu como Susana. Parado no meio do caminho. Observando a própria vida. Sem saber exatamente como continuar. A pergunta é: você vai continuar interrompido, ou finalmente escrever o próximo capítulo?